Olá você, telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço. Estamos começando mais um Canal Esportes, deixando você bem informado as últimas notícias dos clubes de Alagoas para o momento decisivo do Campeonato Alagoano. Amanhã, quarta-feira, teremos a última rodada da primeira fase, quando vamos conhecer os 4 classificados para a semifinal da competição. Até agora, só o CSA, que conquistou matematicamente esse direito de estar na semifinal do Campeonato Alagoano, com a vitória sobre o rival CRB no último sábado, está aí pelo menos nadando em águas mansas, se preparando para enfrentar o CSE, um jogo duríssimo no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, mas sabendo que já está classificado para a próxima fase. A meta do CSA agora é garantir a liderança nesta primeira fase do Campeonato Alagoano para ter vantagem no confronto da segunda fase de semifinal em decidir em casa a partida contra o seu adversário. Até o presente momento, 4 equipes brigam por 2 vagas, já que sinceramente acho também que o CRB vai vencer a equipe do Jaciobá e vai alcançar matematicamente a sua classificação. Teremos outros 2 jogos amanhã, com partidas começando no mesmo horário, às 8 da noite. O Aliança jogando contra a equipe do Coruripe, já rebaixado no estádio Gerson Amaral, na cidade de Coruripe, e o jogo que é o destaque desta rodada, Asa e Murici se enfrentando também às 8 da noite. Um deve ficar pelo meio do caminho, pelo menos essa é a tendência no atual cenário do Campeonato Alagoano. O problema no CRB também está relacionado não só à responsabilidade de ter que vencer o Jaciobá, mas também aos casos de Covid-19 que tem afetado ao elenco e também a comissão técnica. Não só o técnico Roberto Fernandes, mas também outros jogadores. Ontem, somente ontem, em apenas um dia, o Departamento de Comunicação do CRB confirmou que 3 jogadores precisaram ser afastados diagnosticados com Covid. O CRB que anunciou contratações para a sequência da temporada. E o CSA, também depois da vitória, teve o autor do gol conversando com a imprensa e daqui a pouco vai falar aqui, vai desfilar no Canal Esportes e também foi ao mercado. O Azulão do Mutange já tem contratado novo, já inclusive treinando no CT do Centro Esportivo Alagoano juntamente com o elenco. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. Está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Acompanhe as nossas redes sociais e também venha participar com a gente, interagindo também com a nossa produção. Lembrando que o Canal Esportes, neste exato momento, está sendo exibido pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Tá certo? Vamos começar o programa de hoje. Ontem você acompanhou que a partida entre Guarani e o Novo Horizontino, o Novo Horizontino perdeu o jogo por 2-1, o Guarani venceu. Mas o que mais chamou a atenção foi o conflito entre os atletas do mesmo time. 2 jogadores do Guarani, Andrade e Bidu. Os 2 se desentenderam depois do jogo, mesmo com a vitória do Guarani, que chegou a abrir 2-0, mas por pouco não cedeu o empate para o Novo Horizontino. Não é um fato que acontece todos os dias no futebol, mas também não é somente um fato inédito que nós mostramos ontem. Nós não estamos acostumados a ver com frequência esse tipo de atitude. Mas no futebol brasileiro já tem um histórico também de atletas que se desentenderam, né? Atletas do mesmo time, e você vai relembrar agora os casos mais emblemáticos do futebol brasileiro em que jogadores da mesma equipe chegaram ao desentendimento. Olha aí o lance do Guarani, né? Esse é o lance atual. Vamos então trazer os momentos emblemáticos de desentendimento entre atletas do mesmo time que marcaram história do futebol brasileiro e no futebol mundial. Vamos ver.
estamos mostrando momentos mais curiosos também do futebol, né? Em que atletas se desentendem com companheiros da mesma equipe. Felipe Melo tinha que estar aí, né? Isso não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Atletas do mesmo time se desentendendo. Sempre tem que ter a turma do deixa disso, né? Aí a ameaça. Esse é interessante, né? O Marquinhos contra o Tevez. Isso o Tevez na época de Corinthians, né? Literalmente trocando socos durante o treinamento. Às vezes um lance ou outro, né? Existe muita rixa. Rodolfo versus Felipe Viseu. Olha aí. Tivemos Romário e Andrei. Pois é, alguns casos aí marcantes também de desentendimento entre companheiros de um mesmo time. Nós aqui fazendo exatamente um complemento daquilo que mostramos ontem dos jogadores do Guarani que trocaram tapas. Agora, a coisa mais interessante é de fato a expulsão depois do encerramento dos jogos, né? Então, isso é um assunto que também nós vamos pegar para trazer nos próximos programas. Também não é todo dia que nós estamos acompanhando esse tipo de situação. Agora nós vamos trazer uma nota triste aqui no programa. Morreu hoje num hospital em Rio Largo com bastante pesar. Nós estamos trazendo essa história, né? De se lamentar pelo fato da história que tinha e por ser um ser humano carismático demais, né? O Zezinho, lateral esquerdo, ex-CSA e CRB. Morreu na manhã de hoje, por volta das 5 da manhã. O luto está sendo, inclusive, confirmado pela Federação Alagoana de Futebol, né? Um luto de 3 dias pela morte do Zezinho, que já vinha bastante debilitado, não foi Covid, a esposa informou que não foi Covid, o quadro que levou à morte. Zezinho, que jogou no CRB, foi campeão no CRB e campeão no CSA, né? Fez história com a camisa do CSA e logo depois, já perto de encerrar a carreira, se transferiu para o CRB. O Zezinho acabou aí nos deixando e é uma marca para o futebol de Alagoas, que está de luto, né? O futebol alagoano com a morte do Zezinho. As causas da morte, isso inclusive passando a informação pessoal aqui da equipe, que foi provocada por conta de uma depressão, né? E que trouxe aí outras doenças e deixou o Zezinho muito debilitado, estava no hospital em Rio Largo e não resistiu nas primeiras horas de hoje e veio a óbito, que é lamentável para o futebol de Alagoas pela história e pelo papel de serviços prestados que o Zezinho deixou na camisa de grandes clubes do nosso futebol, não só do CSA, como também do CRB. Inclusive o Zezinho foi campeão, bicampeão alagoano com a camisa do CRB em 1993, né? Tem uma história extensa, né? Uma lista enorme em passagens em grandes clubes do nosso futebol. Em relação à morte do Zezinho, né, alguns sites já dando essa notícia aqui também, como o blog do Walter Luiz, que é um pesquisador e tem muito acervo das coisas do futebol, e traz como informação que o Zezinho faleceu no hospital de Rio Largo, pouco antes das 5 da manhã. A família informou que foi por falência total dos órgãos. Zezinho estava magro, abatido, depressivo. Há anos vivia com problemas de alcoolismo. Sua ex-esposa Rita disse não ter se tratado de Covid. Zezinho foi
um dos maiores, se não o maior lateral da história do futebol de Alagoas, né, pelas conquistas. E é realmente de se lamentar todas essas passagens que nós estamos tendo em 2021 e quando se fala de um atleta desta magnitude, como o Zezinho, nós temos que lamentar realmente. É com profundo pesar que nós estamos dando essa notícia hoje para você, telespectador da TV Mar, mais necessariamente do programa Canal Esportes. Bom, os clubes seguem se preparando para a última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano. É a rodada 9, que será disputada em 4 partidas amanhã, com todos os jogos começando no mesmo horário. A Federação Alagoana de Futebol marcou os 4 jogos para as 8 da noite, em pontos distintos, naturalmente, do nosso estado. Teremos jogos aqui em Maceió, com o duelo entre CRB e Jaciobá, em Palmeira dos Índios, com o duelo entre CSE e CSA, em Murici, com o time da casa, o Murici, enfrentando a equipe do Asa, e em Cururipe, com o rebaixado Cururipe enfrentando a Aliança. Lembrando que uma equipe sempre folga a cada rodada do Campeonato Alagoano. E o time que não vai entrar em campo nesta rodada 9 é o Céu, de Olho d'Água das Flores, que já está rebaixado para a segunda divisão. Sendo assim, os outros 8 times entrarão em campo amanhã às 8 da noite, valendo vaga para a semifinal, né? Já temos os rebaixados, o Céu e o Cururipe. O Cururipe amanhã se despede, mas na parte de cima ainda há uma certa indefinição. O CSA já está classificado, venceu o CRB no sábado, está somente cumprindo o seu jogo para tentar a liderança e terminar a primeira fase na liderança. Mas CRB, CSE, Murici, Desportiva Aliança e Asa, ou seja, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocado, estão aí tentando o preenchimento dessas 3 vagas. São 6 equipes no total, né? 5 equipes no total, buscando 3 vagas. O CRB está quase lá, precisa vencer o Jaciobá, apenas um empate já garante o CRB matematicamente na segunda fase do Campeonato Alagoano. Agora, CSE, Murici, Asa e Desportiva Aliança, aí sim, a coisa realmente está preocupante. O CSE, por exemplo, vai jogar em casa e precisa de uma vitória para poder conquistar a classificação. Se empatar, também dá um passo muito largo e está quase lá. Acho pouco provável que o CSE fique fora se empatar com o CSA amanhã no estádio Juca Sampaio, na cidade de Palmeira dos Índios. A situação do Murici é um pouco mais complicada, tem confronto direto com o Asa. Então, um deve derrubar o outro nessas pretensões de classificação aí. Se o Murici perde em casa, o Asa empurra o Murici para fora da zona de classificação, porque o Aliança também vai enfrentar a equipe do Cururipe. E de todos, é o time que está correndo por fora dessa disputa, que é um pouco mais acirrada nessa última rodada. Porque o Aliança vai precisar vencer um Cururipe rebaixado. Se vence, vai a 13 pontos, mas terá que torcer por uma derrota do CSE ou até mesmo um empate. Coloca a classificação novamente, José, para a gente fazer aqui um desenho da classificação do Campeonato Alagoano. Uma derrota do CSE, o CSE não pode vencer a equipe do CSA. O CSE tem 3 vitórias, o Aliança tem 3 vitórias também. Então o que é que acontece? Se o CSE empata e o Aliança vence, o Aliança faz 13 pontos igual ao CSE. Porém, passa nos critérios, que é o número de vitória. O primeiro critério é o número de vitórias. Ficaria com 4 contra 3 da equipe do CSE. Então já tiraria o CSE da 3ª colocação, uma Aliança. E vai enfrentar um Cururipe, volto a dizer, rebaixado. O Murici joga contra o Asa. Se o Asa vence, o Asa pode ficar como 4º colocado, mas já não passa o CSE. Porém, se o Murici vencer, o Murici já passa o CSE. Então significa o seguinte, se o CSE empata com a equipe do CSA amanhã e o Aliança vence, o Aliança entra classificado para a segunda fase do Campeonato Alagoano. Precisa de uma vitória, uma simples vitória, a equipe da Aliança para alcançar essa classificação. Desde que CSE e Murici não vençam seus jogos, tá certo? Preciso deixar claro essa situação para você, telespectador. Campeonato Alagoano pegando fogo e algumas equipes passando por dificuldades. O CRB, por exemplo, depois da derrota para a equipe do CSA no último final de semana pelo placar de 1-0, com um gol marcado por Bruno Mota no segundo tempo, viveu agora também problemas de movimentação no seu departamento médico. Diego Ivo já está se recuperando de cirurgia. Isso foi na semana passada. O Evandro também na semana passada foi diagnosticado com Covid-19, meio atacante, também ficou fora do clássico. Roberto Fernandes também diagnosticado com Covid, não está sequer
se tratando juntamente com seus familiares. Foi, inclusive, encaminhado para o hospital. E a informação que nós recebemos é que o quadro dele apresentou uma certa melhora nas últimas horas. E agora, depois de que o time voltou aos treinos ontem, depois da derrota para o CSA, outros 3 jogadores foram diagnosticados com Covid-19. Vamos colocar então no vídeo a foto de cada um deles. Yuri, atacante, esse é o primeiro. Foi afastado, né, pelo Departamento Médico do CRB para cumprir o isolamento social, em decorrência de ter testado positivo aí para a Covid-19. Everton Páscoa, que saiu machucado no jogo com o CSA, também apresentou e testou positivo para a Covid-19, apresentou sintomas e testou positivo após exame. E a principal peça do CRB, o argentino Diego Torres. Esses 3 jogadores não enfrentam o Jaciobá amanhã no estádio Rei Pelé. Uma baixa para o Clube de Regatas Brasil, que não poderá contar com esses 3 atletas. Mas não só de notícias negativas marcou o ambiente do CRB, que anunciou ontem, um pouco mais cedo, a contratação do zagueiro Frazan. Nós falávamos isso no decorrer do programa, né? O CRB contratou o Frazan por empréstimo junto ao Fluminense. E ontem, no início da noite, o meia Jean Patrick foi anunciado pela direção do CRB. É mais um reforço que chega para poder comandar o clube na sequência, para conduzir pelo menos o CRB nestes jogos seguintes do Campeonato Alagoano e para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Jean Patrick tem no currículo passagens em clubes como Palmeiras, Vasco da Gama e no Cuiabá, que no ano passado conquistou o acesso para a Série A, vai jogar a Série A esse ano. Esse é Jean Patrick, que deve ser apresentado nesta semana pela direção do CRB. Você que não lembra do Jean Patrick, meio-campista, vamos buscar momentos dele. Vamos trazer então os lances do novo contratado do CRB para a sequência da temporada. Vamos ver. Na cobrança. Jogada dentro da área, chute pro gol. Gol! Jean Patrick! Ali, passa pro Jefinho, olha o Jean, bateu de longe! Gol do Cuiabá! Vem a cobrança. Bola veio rasteira! Gol! Da casaca do Corinthians ideal. Levantamento, desvio de cabeça! Gol! Atenção ali, a do campo, ainda vai ter mais uma chance o Cuiabá. Jean Patrick levantou, meu toque de cabeça! A bola no Edinho. Jean Patrick, boa bola pro Tinga, limpou a marcação, dá pra bater. Puxa, tem que soltar. Essa passa alta, Michael, Tinga, gol, começou a cobrança. Jogada dentro da área, chute pro gol. Gol! Aí o Jean Patrick chegando no CRB para tentar dar uma arrumada nesse meio-campo e dividir responsabilidades ali com o Diego Torres, já que falta realmente um jogador para poder assumir esse protagonismo no meio-campo do CRB e não deixar somente a responsabilidade para o argentino Diego Torres, que tem feito boas apresentações, porém é insuficiente as apresentações dele sozinho, se o elenco não jogar de maneira coletiva ou pelo menos apresentar uma mesma qualidade técnica que o Diego Torres tem apresentado. E aí o Jean Patrick chega com essa missão de conduzir, de também passar o tom nesse meio-campo do CRB e dar um toquinho mais de qualidade na equipe para a sequência da temporada. Vamos ver como é que vai ser essa história que será escrita pelo Diego Torres, jogador do CRB. Depois da vitória sobre o CRB pelo placar de 1-0 no último sábado, o meia atacante Bruno Mota, que vive grande fase com a camisa do CSA, principalmente nos jogos do Campeonato Alagoano, nesse primeiro semestre, balançando a rede dos adversários, fala dessa boa fase com a camisa do clube e do momento do CSA na temporada. Foi um clube que eu me identifiquei muito, um clube que me deu suporte, me deu uma chance de mostrar meu trabalho. Eu vinha desacreditado, eu acho que abriu as portas para mim. Eu me senti muito bem aqui dentro, fui muito bem recebido, eu acho que isso conta muito. Dentro de campo, a confiança dos meus companheiros e da comissão foi, acho que, o mais importante para eu dar esse pontapé, né? Assim que começou, espero continuar desse jeito e ajudar ainda mais o CSA. Eu acho que como a gente cria muito, é normal que erre, a gente não vai acertar sempre também não.
O importante é a gente vencer os jogos, né? E foi o que aconteceu no último jogo. A gente vai continuar criando, vai errar, claro, mas vamos trabalhar para que erre menos, sem dúvida. Rapaz, não tenho preferência. Depende do treinador, como ele me vê, né? Eu acho que eu posso fazer tanto uma quanto a outra. Até trabalhei já com o Bruno Pivetti no Atlético, ele me conhece bem, sabe das minhas características, então ele sabe onde me encaixar melhor na equipe. Acho que foi a posse de bola, a gente teve bastante posse de bola e quando a gente tem a posse de bola, a gente tem a oportunidade de criar mais e de chegar mais perto do gol, né? Quanto mais se tiver a bola, vai ficar mais fácil a gente vencer. Eu acho que o principal ponto foi esse, que eu comentei algumas vezes, né? Eu acho que esse bom momento reflete tudo que eu tenho vivido aí nesse começo, como eu já falei, do pessoal ter me recebido muito bem, e o grupo também, eu ter me adaptado muito rápido, então acho que isso foi muito importante. É um começo bom, espero continuar ajudando, espero que o pessoal me entenda e eu continue ajudando da melhor maneira possível aí. Eu acho que é muito bom, né? Você ser artilheiro do campeonato, você vê que você está sendo efetivo no grupo, ajudando o grupo, tanto com gols, então acho que eu estou muito feliz com isso, espero que continue. E o principal é a gente ser campeão, né? Estou trabalhando para isso, espero que a gente saia campeão disso. E se for artilheiro, melhor ainda. Mas se não, sendo campeão, eu tô feliz pra caramba já. Como eu já falei, eu acho que esse momento que eu vivo aqui foi o clube, a comissão, tanto a que saiu como a essa que está chegando, de me dar confiança, de poder deixar eu tranquilo para trabalhar. Eu acho que isso tudo se torna em relação à confiança, né? Estão confiando em mim, espero retribuir. Então, acho que é a primeira vez, sim, que eu tô mais perto, eu acho que da área, chegando e conseguindo concluir bem. Já trabalhei no Atlético, acho que quando eu subi eu fiquei um pouquinho mais atrás ali de volante, meia, um pouquinho mais recuado, mas agora estou tendo a oportunidade de trabalhar mais na frente e estou me adaptando muito bem, adaptei muito bem, eu acho que tá tendo resultado sim e espero que continue assim. Cara, eu acho que a diferença é o suporte, né? Aqui a gente tem todo o suporte necessário para trabalhar tranquilo, não tem problema extracampo, lá tinha demais, era um clube muito problemático, então o ambiente era complicado. Aqui o ambiente é muito tranquilo, então acho que isso ajuda muito a gente que joga dentro de campo, né? A gente estando com a cabeça tranquila fica mais fácil para fazer as coisas, então acho que esse é um dos pontos. Não consegui pegar aqui, infelizmente, com torcida no estádio, mas vi vídeo, vi as coisas e vi que uma torcida muito apaixonada. E quanto mais próximo estiver da gente, vai ser melhor. Quanto mais pensamento positivo e dando força para o nosso grupo, a gente pode conseguir juntos, sim, vencer esse campeonato. Muito bem, você acompanhou aí o Bruno Mota, autor do gol do CSA, né? O gol que deu a vitória na última rodada, quando o CSA venceu o CRB e reassumiu a liderança no Campeonato Alagoano, que é muito importante para uma sequência de trabalho que a equipe precisa na temporada. Bom, depois de conversar com o Bruno Mota, o CSA recebeu caras novas, tem recebido assim, dentro desse processo de reformulação e com a proximidade deste início de Série B do Campeonato Brasileiro, o time tem recebido reforços e ontem foi a vez de mais um jogador ser apresentado nas hostes azulinas. Trata-se do volante Gabriel Tonini. Ele foi já apresentado, inclusive já está regularizado. Nós temos imagens, inclusive, do Gabriel Tonini treinando com a camisa do CSA já no centro de treinamento do clube, o que é importante para esse período de adaptação dele, que acaba sendo de fundamental importância para os trabalhos desenvolvidos pelo técnico Bruno Pivetti, que ainda não teve oportunidade de estrear no comando técnico do CSA. Então tá aí, a nova cara do Centro Esportivo Alagoano, o volante Gabriel Tonini, já apresentado, já treinando com o elenco para a sequência da temporada. Essa foi novidade ontem do Centro Esportivo Alagoano. Como é? Vamos então trazer as notícias do Globoesporte.com, dar uma atualizada também nas principais informações. CRB informa que Diego Torres, Yuri e Everton Páscoa testaram positivo para a Covid. Você viu aqui imagens também dos jogadores no canal Esportes. Della Torre conta que comemoração no último sábado foi dobrada. Aniversário dele e vitória no Clássico. Razões de sobra para o Della Torre. Técnico do CRB, Roberto Fernandes, segue internado por causa da Covid e apresenta quadro estável. Ainda aqui no Globo Esporte nós temos outras notícias na parte
inferior, vamos ver aqui. Ex-Cruzeiro, Patrick Bray comemora a estreia pelo CSA e espera ter sequência. Diz que crescer muito aqui no clube, quer crescer muito. Jogadores emprestados, Gum, Lucão, contratação de Frazan mostra boa relação do CRB com o Fluminense. Ex-Cuiabá e Vasco, Jean Patrick anunciado como reforço do CRB. Informações que você tem acompanhado aqui no canal Esportes, né? Sempre deixando você atualizado às 11h30 da manhã. Ex-CSA, Jean Kleber se despede do Marítimo e está de volta a Alagoas. Diz que se apaixonou pelo estado. Volante de 31 anos encerrou o vínculo com o clube português. E essa notícia também que envolve a arbitragem aqui em Alagoas. Vamos abrir aqui essa matéria. Alagoano Denis Ribeiro Serafim vai apitar a decisão da Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia. CBF divulgou a escala de arbitragem para a finalíssima do Regional. Muito boa essa notícia para a arbitragem alagoana, né? O trio de arbitragem da final da Copa do Nordeste, que será alagoano. A CBF anunciou que Denis Ribeiro Serafim vai comandar a finalíssima do Regional entre Ceará e Bahia. O jogo está marcado para o próximo sábado, às 4 da tarde, na Arena Castelão, em Fortaleza. Serafim tem 35 anos, vai ser auxiliado pelos assistentes Esdras Mariano de Lima e Brígida Cirilo, também de Alagoas. Em ascensão na carreira, o árbitro apitou recentemente a semifinal da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Bahia. Foi bem e se credenciou na decisão. Disputado no dia 24 de abril, o jogo terminou empatado sem gols e o Bahia se classificou para a finalíssima nos pênaltis pelo placar de 4-2. Serafim também apitou nesta temporada 2 jogos da Copa do Brasil. 13-1, Botafogo da Paraíba 0 e Boa Vista 13-1, Botafogo 0 e Boa Vista 3, Goiás 1. Boa sorte para o Denis Ribeiro Serafim. É um dos grandes valores da arbitragem alagoana e vive de fato uma grande fase na carreira. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Amanhã eu te espero a partir de 11h30 da manhã. Você acompanha no decorrer da nossa programação a reprise deste programa com as últimas notícias do futebol de Alagoas. E claro, amanhã teremos um novo encontro. Estaremos também pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. E eu te espero. Até lá. Jonathan de Souza Gouveia autoriza o árbitro, bola rolando, é clássico das multidões, para você espalhado em todo o estado de Alagoas. Para tabelar legal, olha o tabela, que tabela para Roberto, cruzamento da grande área para fora. Fica tranquila. Governo de Alagoas. Lux Multimídia. Diogo Silva para a linha de fundo. Toque pelo meio de campo, Giovani. Ailon para a linha de fundo. Ailon vem aí. Vai pintar cruzamento na grande área para Della Torre. Furou Della Torre de novo. Direito Reginaldo. A bola para Reginaldo de primeira. Cruzamento na grande área. O CSA vem. Vai bater daí, Norberto. Vai bater cima aí, Norberto. Na frente tinha Biel. Marco Túlio sozinho lá no outro lado, vai embora Marco Túlio. Vai pra cima da marcação do Gum, passe na frente. Aí vem Della Torre, bate cruzada no gol! Passou! Gol! Do CSA! Bruno Mota! O CSA sai na